Olá, pessoas! Seja bem-vindo para mais uma aula de hidrologia hidráulica. Sou a professora Alessandra, aqui do campus de Nova Chavantina, da Universidade do Estado de Mato Grosso. Vamos falar sobre medidores de pressão. Para que ocorra, para que exista, para que a gente converse e fale alguma coisa sobre pressão, quero que vocês lembrem da nossa aula anterior, onde a gente aprendeu sobre princípio de Pascal, lei de Stevin, pressão hidrostática, o que é diferença de força, o que é diferença de pressão, o que é massa específica, é peso específico. Eu espero que vocês lembrem disso, porque agora eu vou fazer um apanhado geral e vamos falar sobre pisometro, tubo em U, manômetro de pressão, manômetro diferencial, ufa, quase nem saiu, e nós temos manômetros analógicos e digitais. Para começar a falar sobre esses diversos equipamentos que existem por aí, eu vou começar falando com vocês como funciona, por exemplo, uma superfície de uma mesma pressão. Aí você fala assim, professora, isso é tão difícil, tem a mínima ideia que vocês querem dizer. Olha, vamos fazer assim, eu vou buscar uma lousa para vocês e nós vamos conversar sobre essa lousa. O que seria? Nós está falando sobre uma superfície de uma mesma pressão. Seria mais ou menos assim. Vocês aprenderam que se. Cadê minha canetinha? Tá aqui. Nós estávamos falando, por exemplo, desse desenho aqui. Lembra? Que aqui está tudo. Aqui nesse recipiente aqui contém um líquido, né? Um fluido, né? Essa parte aqui toda tem um fluido. Se eu desenhar um ponto bem abaixo, bem aqui, e chamar esse ponto de A, eu tenho uma altura sobre esse ponto, e vocês aprenderam com esse princípio que existe a pressão, que vai trabalhar uma pressão hidrostática, que vai ser o quê? A densidade vezes a gravidade vezes uma altura. Que seria essa altura? Em qualquer ponto que eu colocar na mesma direção, tanto para cá quanto para cá, esses dois pontos, três pontos, que eu calcular na mesma direção, com a mesma altura, no mesmo líquido, eles vão estar sujeitos à mesma pressão. Porque o que vai mandar? Lembra que eu falei para vocês que pressão depende de uma massa específica do seu fluido e da altura em questão? Então, qualquer ponto que colocar aqui, se eu escrever ponto B, se eu escrever aqui ponto C, qualquer um desses pontos aqui, todos eles vão ter uma mesma pressão. Porque eu tenho a mesma altura nos três pontos. Até aqui, vocês já viram na aula anterior. E aí nós temos o quê? Se eu desenho de outro jeito, eu posso falar que a pressão hidrostática, mesmo que não seja um recipiente onde tem um único ponto, se eu estiver falando para vocês que esses vasos comunicantes, eles estão se comunicando entre eles, né? Esse corpo de qualquer tipo de fluido, ele vai variar, então, sobre a sua distância que está, se eu medir desde o ponto da superfície, aonde está livre de água, até o ponto desejado. Se eu faço assim, pessoal, olha só, se daqui até aqui eu faço preenchimento de qualquer fluido, esse ponto aqui é um fluido, vou chamar de um fluido A, certo? E se esse outro ponto que eu vou desenhar aqui agora para vocês, eu chamar esse aqui até mais ou menos nessa altura aqui, desenhar para vocês e colocarem de fluido B, eu já estou falando para vocês que eles já são diferentes. Se eles são diferentes, então eles podem existir, dependendo da sua altura ali, eles podem existir, então, diferentes pressões. Se eu calcular, por exemplo, uma pressão ali no fluido A, se eu calcular no fluido B. Agora, se eu traçar uma linha, essa linha, aonde tem a separação entre o fluido A e o fluido B, eu colocar bem aqui o ponto 1 e bem aqui o ponto 2, pessoal, esses dois pontos, por estarem na mesma linha, praticamente eles vão estar na mesma superfície de água. Lembra que eu falei para vocês
que a pressão hidrostática de um corpo vai variar com a distância que eles estiverem medindo a partir da sua superfície livre de água? Então, quer dizer que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, porque existe fluido B e o fluido B. Aqui, pessoal, eu continuo tendo a minha pressão atmosférica, bem aqui. E essa pressão atmosférica ela vai acabar atuando nos dois pontos, aonde eu tenho meu fluido A e tenho meu fluido no ponto B. Então, o que eu vou fazer? A minha pressão no ponto 1 e minha pressão no ponto 2, ela vai ter a pressão atmosférica, como eu falei para vocês, atuando aqui, e ela vai ter também a pressão que vocês têm nesses pontos que estão aqui, certo? Que também, pessoal, essa pressão que vocês têm, ela é igual calma aí, pessoal. Aqui é a pressão no fluido A. Desculpa, pessoal. Então, quer dizer que minha pressão no fluido A está comunicando com a minha pressão atmosférica e eu tenho o quê? A minha pressão atmosférica mais a minha pressão no fluido B. Que seria esse fluido B? Seria o azul e o A seria o branquinho, sem dizer o que é. O que seria? A pressão atmosférica que está atuando em dois pontos, ela acaba sendo nula em um ponto para o outro. Por quê? Se eu tenho de um lado e tenho do outro, eles vão acabar se balanceando. Por que eu não corto a pressão no ponto A e a pressão no ponto B? Porque eles estão em fluidos diferentes. O que seria? A minha densidade aqui é da A. A minha gravidade é a mesma nos dois pontos. Eu vou ter o quê? A altura no ponto A também. Que eu vou ter o quê? A minha densidade no ponto B, vezes a minha gravidade e a minha altura no ponto B. E o que eu tenho em comum aqui? Que a mesma gravidade que atua no fluido A e no fluido B, elas são iguais. Então, eu posso cortar. O que vocês têm em comum aqui? Que a densidade no ponto A vezes a altura é igual à densidade no ponto B vezes a altura no ponto B. A densidade. Se vocês isolam uma dessas partes, lembra que vocês falaram sobre a lei de Pascal? Que a pressão 1 é igual à pressão 2? Então, é praticamente a mesma coisa, só que nós estamos falando agora de pressão hidroestática, onde não trabalha com forças e área, e sim com altura e densidade. É esse ponto que eu quero chegar aqui com vocês, quando estivemos falando sobre pressão, né, numa superfície de uma mesma pressão, por exemplo. E aí, essa pressão hidroestática, ela pode ter diferentes tipos de ponto, como, por exemplo, se uma superfície, uma mesma pressão, requer que esses pontos sobre a superfície estejam no mesmo líquido, vocês precisam entender que os pontos estejam na mesma elevação, ou seja, que estejam na mesma horizontal, e que o líquido que contém nesses pontos possam ser relacionados. E aí, o que nós vamos fazer? Fazer mais exemplos sobre isso. Vou desenhar aqui outro vaso comunicante, tá? De formato diferente agora. Então, pessoal, tem essas três imagens aqui. Pessoal, mentaliza que elas estão lindas, tá? Vamos falar ainda sobre pressão hidroestática, onde esse corpo de água está variando com essa distância vertical, medindo a partir da superfície livre de água. E que, olha o que nós temos em comum. Que aqui, pessoal, nós vamos ter a pressão atmosférica. Que aqui nós vamos ter também a pressão atmosférica, tá? Todos eles, nós temos todos esses pontos em comum, tá? E o que nós temos aqui? Nós temos as mesmas alturas nesse exemplo 1. Nós temos alturas diferentes nesse exemplo 2. Nós temos alturas diferentes e com fluidos diferentes nesse exemplo 3. O que eu quero falar para vocês? Que existe sobre esse corpo, onde eu posso traçar aqui uma linha, olha só. Vou fazer uma linha e vou traçar aqui. Eu vou ter um ponto aqui,
eu vou ter outro ponto bem aqui, outro ponto aqui e outro ponto aqui. Essas superfícies que estão ali, pessoal, que eu tracei, essa distância entre esse ponto e esse ponto que está aqui, essa superfície da mesma pressão, eles vão apresentar a mesma pressão existente ali dentro. Então, o ponto 1, ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4, por ter a pressão atmosférica atuando nos dois pontos, lembra que eu atuo do lado de cá, do lado de cá eu posso cortar e posso cortar? Qualquer ponto que eu esteja na mesma linha, eu vou ter a mesma pressão. Quando eu estou falando neste exemplo anterior aqui, nesse exemplo anterior não, nesse exemplo aqui, para eles ficarem em alturas diferentes como está aqui, eu vou colocar aqui, pessoal, uma válvula, tá? E ela vai estar fechada, porque aí vai fazer muito mais sentido que como esses dois são fluidos dos dois lados, que a água tivesse se igualado. Como tem que um lado está maior que o outro, eu quero mostrar o que para vocês? Se eu passar uma linha reta bem aqui, pessoal, como existe uma superfície de pressão diferente, por que existe uma superfície de pressão diferente? Olha só, essa altura é diferente desta altura que está aqui. Os pontos, se eu chamar isso aqui de ponto 5 e chamar isso aqui de ponto 6, o ponto 5 e 6 estão sobre o mesmo plano horizontal. Porém, as pressões não vão ser iguais. Isso vai ocorrer porque a água nos dois tanques, elas não estão conectadas, não houve um equilíbrio entre elas e a quantidade de água que existe de um lado e que existe do outro lado são diferentes, mesmo que elas estejam mesmo que elas sejam os mesmos fluidos. Então, as profundidades são diferentes, porque a quantidade de água sobre o ponto 6 é diferente do ponto 5. Até aqui tá bom, tá tranquilo, tá fácil. O que eu vou fazer com vocês? Eu tenho que falar para vocês que se eu passar, olha só, neste ponto bem aqui, olha, eu vou fazer um traçadinho aqui, ó. Esse aqui é uma superfície que é igual nos dois lados. Porque eu tenho uma superfície de mesma pressão. Porque elas estão, olha só, se eu partir do princípio que eu estou sobre uma superfície de água, sobre a superfície daquele fluido, olha só, então aqui eu tenho uma superfície de mesma pressão, certo? Se eu passo, olha só, se eu simplesmente venho aqui e faço outro ponto acima desse, eu vou ter aqui, pessoal, uma superfície de pressões diferente. As minhas superfícies vão ser diferentes porque eu vou ter fluidos diferentes fazendo essa comunicação entre eles, de pressões diferentes. E o que acontece? Então, quer dizer que se eu colocar aqui, olha só, ponto 6, vou colocar aqui o ponto 7 e o ponto 8, eles vão ser iguais, tá? Tanto o 7 como o 8, porque eu ainda estou na superfície azul, tá? Podemos chamar isso de água, se vocês quiserem. Então, essa superfície, uma mesma pressão, que vai ser diferente se eu chamar esse ponto aqui de 9 e esse ponto aqui de 10. O ponto 9 e o ponto 10, eles vão ser diferentes, porque eu estou em superfícies com fluidos diferentes. Eu estou apresentando esses tanques onde existem dois líquidos que eles não se misturam por existir densidades diferentes. Esses líquidos também, por não se misturarem imediatamente em condições normais, pode trabalhar com pressões diferentes. E essas superfícies horizontais que existem de 7 e o 8, que está atravessando a interface, mesmo que o outro está entre um e o outro, né, que tem o fluido verde e o fluido azul, essa interface que existe entre esses dois líquidos, ela acaba apresentando a mesma pressão, porque eu fiz a linha sobre essa divisória, onde vocês têm os mesmos fluidos, vou chamar de água, em ambas localizações, a mesma linha ali dentro. E os pontos, como estão nas mesmas distâncias, né? Eles estão
sobre a superfície livre, o que é diferente do ponto 9 e 10, que não estão sobre a mesma superfície de pressão, porque eles estão em cima, estão residindo em pontos de líquidos distintos, em diferentes profundidades. Por exemplo, essa altura aqui é menor que essa altura que está aqui. E essa altura que está aqui, falando sobre ela, são por estar em diferente profundidade, por estarem em fluidos diferentes, isso vai caracterizar, então, uma pressão diferente. Eu espero que vocês tenham entendido o que seria essa superfície de uma mesma pressão, porque essa superfície vai te ajudar a entender o que seriam os medidores de pressão. É só numa introduçãozinha para que vocês entendam. Vocês lembram do resumo? Que se uma superfície de uma mesma pressão requer que os pontos sobre a superfície estejam no mesmo líquido, ok. Que os pontos estejam na mesma elevação, ou seja, que estejam na mesma altura, ok, não é? Olha só, eles estão, os líquidos que contêm os pontos, eles têm que estar correlacionados, os fluidos, as alturas, isso vai te configurar uma superfície de uma pressão. E aí, pessoal, o que vai existir então? Nós temos agora os nossos medidores de pressão, que são os piezometros, tubo e manômetro diferencial. Para começar, esses medidores de pressão, eles acabam existindo, né, de uma forma que nos equilibre, né, na hidráulica ou em qualquer outro ponto na irrigação, para medir uma pressão em questão. E nós chamamos isso de manômetros, tá? Esses manômetros analógicos digitais são os mais comuns que vocês vão encontrar. E esses manômetros, pessoal, eles acabam medindo, então, a pressão relativa ou a manométrica. Lembra das nossas pressões relativas e manométricas? É aqui que nós vamos falar sobre elas. Nós temos o quê? O piezometro. O piezometro, pessoal, eu estou falando que eu estou no pressão no ponto 1. Olha só, vou mudar de cor, porque a minha estava branca, eu vou colocar uma outra cor. Calma aí. Olha só. Bem aqui, pessoal, eu tenho essa altura, que vai deste ponto a esse. Então, eu tenho a altura 1. Se eu colocar bem aqui, no mesmo ponto, né? Opa, deixa eu apagar aqui. Olha só, pessoal. Se eu coloco um ponto bem aqui, chamado de 2, e passo e chamo de 3, eles estão na mesma linha. Lembra que eu falei para vocês que estão na mesma linha? Eles podem ou não existir uma mesma pressão no ponto 1, ponto 2 e ponto 3. O que vai mudar? O que vai fazer ele requerer que elas estão na mesma superfície, né? Essas mesmas pressões vão ser iguais. Se eles estão no mesmo líquido. Sim, estão no mesmo líquido. Líquido 1 é igual ao líquido 2, que é igual ao líquido 3. O outro ponto, pessoal, precisam verificar qual é a altura que está sobre o ponto 2 e a altura no ponto 3. Só visualmente, sem falando sobre número nenhum, vocês estão vendo que existe o H1, H2 e H3. As alturas, pessoal, elas são diferentes. Isso quer dizer, então, que a pressão no ponto 1 é diferente na pressão no ponto 2, que é diferente na pressão no ponto 3, porque as alturas que estão falando sobre esse tubo que está bem aqui são diferentes. Então, o que seria o piezometro? Ele é um dos manômetros mais simples para se medir uma pressão de fluido. Ele vai ser fabricado de um tubo transparente, de plástico, pode ser de vidro, desde que ele é acrílico, desde que ele seja transparente, que ele vai acabar sendo inserido em algum ponto que vocês queiram medir a pressão, que você queira o conhecimento, conforme isso aqui, eles estão próximos só ilustrativamente, tá? Mas conforme vocês podem colocar esses pontos aqui, essa altura, esses tubos, e mais distante para você ver qual é a pressão que está andando sobre aquela tubulação, por exemplo. E ele só serve, pessoal, para vocês medirem as pressões positivas. Sobre as pressões negativas, nós chamamos de pressões relativas, nós não medimos esse ponto. Aí nós temos o quê? Tem um fator negativo para ele, tá?
não que ele não seja usado, mas é um fator negativo, é que ele é impraticável quando vocês precisam medir elevadas pressões, né? As pressões mais altas, as pressões mais elevadas. Porque, olha só, vamos pensar assim, vamos imaginar que, olha só, vocês sabem que existe um ATM que é igual a 10 elevado à quinta pascal, que é igual a 760 miligramas de mercúrio, que é igual a 10 MCA, pessoal, certo? Miligrama. Quando eu falo assim com vocês, olha só, eu estou falando 10 metros por coluna de água. Eu estou falando 760 miligramas de mercúrio. Então, para que exista um ATM, essa relaçãozinha a gente já conversou nas aulas anteriores. O que acontece? Então, se você, olha, seria necessário um tubo mais de 10 metros de comprimento para se medir pressões acima de uma ATM. Vamos dizer assim, da relaçãozinha, não sei se eu expliquei certo, se vocês estão entendendo, mas olha só, se vocês têm uma ATM que equivale a 10 metros de coluna de água, o que vocês vão falar aqui? Que para eu entender que existe até uma ATM, o máximo que eu consigo aqui é que esse tubo transparente ele tem uma altura de até 10 metros. Se eu quero medir mais, né, maiores pressões, elevadas pressões, eu teria que ter um tubo mais alto, né? Que o comprimento dele fosse maior. Então, o que seria necessário? Que o tubo de 10 metros de comprimento só serviria, então, para medir o que é transportado dentro dessa tubulação de 10 metros. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, que fica impraticável medir elevadas pressões, né? As pressões elevadas, conforme essa relaçãozinha. Não sei se foi confuso, não sei se vocês entenderam. Tá. Se vocês sentirem dúvida, vocês me gritam. O que vocês têm aqui? Lembra, pessoal, que a pressão hidrostática, olha só, massa específica, gravidade, altura. Isso aqui também pode ser escrito com densidade, gravidade, altura. Que esses daqui, pessoal, pode ser peso específico vezes altura? É isso, olha só, tá vendo? Eu estou usando apenas uma massa específica, uma altura, uma massa específica, uma altura. Porque eu estou trabalhando aqui, pessoal, com um fluido único. Aqui é um fluido e existe uma altura, tá? Para aquele fluido, aquela situação. Se eu quiser achar a pressão no ponto 2, eu vou repetir isso aqui e vou colocar o quê? Eles estão trabalhando, olha só, eu vou colocar massa específica do ponto 2 vezes a gravidade, a altura 2. Eu quero achar da pressão no ponto 3 massa específica no ponto 3, gravidade vezes a altura no ponto 3. Isso seria o seu medidor de pressão piezometro, tá? Vamos ver, vamos para o exercício. Qual é a pressão máxima que pode se medir com um manômetro de 2 metros de altura instalado em uma tubulação conduzindo água e óleo? O que acontece? Aqui eu vou ter duas situações diferentes. Eu vou ter, então, uma tubulação, vou repetir aquele desenho que está lá. Eu vou estar conduzindo óleo. Então, são duas situações diferentes. Eu não estou trabalhando com aquela situação 3 dos exemplos anteriores, tá? E aí que tem aqui, eu estou medindo num ponto 2 metros de altura. Neste outro ponto aqui, 2 metros de altura. Ele deu que a massa específica da água é 1.000 e o peso específico é 8.838 Newton por metro cúbico. E ele deu a gravidade. O que ele quer que você faça? Ache a pressão no ponto A e ache a pressão no ponto B. Nossa, professora, vai estar tão alto esse valor.
Sim, pessoal, olha só, vamos lembrar aqui, peso específico é igual massa específica vezes gravidade. O peso específico é esse valor que está lá embaixo, vocês vão repetir. Qual que é a massa específica? Não sei, ele não deu. Qual que é a gravidade? 9,81. O que vocês têm aqui, então, a informação? Que a massa específica do óleo, ele vai ser, então, a divisão da gravidade que está lá embaixo. Então, ele vai ser o valor que está lá, fornecido para vocês, dividido por 9,81. Ele vai dar uma massa específica de 850 kg por metro cúbico. Pronto, você tem massa específica, peso específico, do jeito que vocês querem trabalhar. Vamos lá, ponto A. Eu quero saber a pressão na água, né? Que é a massa específica, que é a gravidade e é a altura. A pressão eu quero, a massa ele deu, a gravidade ele deu e ele deu a altura também. Então, o que vai acontecer? Opa, a altura, pessoal, tá aqui. Deixa eu apagar. Então, no H ele deu 2. Então, vai ser o quê? 1.000 vezes 9,81 vezes 2. Vai dar o quê? 19.620 Pascal. Simples, né? Se cai um exercício desse na prova, é um ponto garantido. Vamos fazer a letra B, mas do jeitinho que está aqui, tá? B, eu tenho a pressão, que é igual peso específico vezes altura. Pressão vai ser o quê? O valor que ele te forneceu. Vocês repete e coloca a altura aqui. Então, a pressão vai ser repete o valor, multiplica pelo 2 e vocês vão ter 16.667 Pascal. Tá tudo certo? Até que tá tudo bem? Não sei se vocês entenderam, mas olha só. Na tubulação que tinha, né? Vamos dizer assim, uma altura de 2 para 1 e para a letra A, e a altura de 2 para o óleo. O que mudou? Mudou que a massa específica de 1.000 e mudou, pessoal, que existe 850 para o óleo. O que vocês podem retirar disso? Que a pressão que vai existir entre o piseômetro, entre os dois, vai acabar correspondendo também a essa proporção se fosse em porcentagem, né? Se eu conduzir que a água é 100%, 85% dessa pressão será conduzido. Então, se vocês tiverem essa relaçãozinha também, daria certo se fizessem a regrinha. Se um vale 1.000 para 1.850, se a pressão de uma é essa, quanto que seria para outra? Né? Também seria uma outra relação. Aqui existe outra. Existe mais um exercício. Então, tá. Nós temos o quê? Com a altura máxima que pode ser medida com o manômetro piezometro, eu tenho 4 MCA. Opa! Pessoal, ele está falando de 4 MCA. Ele está dando a vocês, pessoal, a informação do tubo que está sendo instalado bem ali. E ele está medindo, ele está dando a informação daquele H que está ali. Olha só, esse Hzinho que está aqui. Mesmo que a pressão também é fornecida, se vocês encontrarem 4 MCA, na verdade ele está pedindo que vocês achem a pressão logo aqui embaixo. Ele está fornecendo para vocês a altura de 4 metros. Quer dizer que andou uma coluna de água aqui 4 metros. E ele está dizendo que na tubulação está conduzindo água e depois de uma certa... o outro piseômetro está conduzindo a gasolina. Então, é situação A e situação B. Eles não estão se comunicando. Aqui, pessoal, vocês não aprenderam nas aulas que eu fiz de propriedade do fluido, mas é assim. Se vocês têm, isso aqui é densidade relativa com a massa específica de referência. Esse aqui vocês acham como? Eu tenho essa densidade, que vai ser de 0,81, certo? Que é igual a massa específica em cima e a massa específica referencial. Essa densidade, que é esse número aqui, esse número referencial, como é líquido, eu vou substituir por 1.000. Quando eu multiplico esses dois, a minha massa específica, que é 1.000 quilogramas,
por metro cúbico. Quando eu multiplico isso, eu vou ter, então, 810 quilogramas por metro cúbico. Isso seria a sua densidade da gasolina. E esse aqui, pessoal, eu tô dando para vocês aqui, olha, 1 gramas por centímetro cúbico. É só vocês multiplicarem por 1.000, que vocês vão ter, então, 1.000 quilogramas por metro cúbico, tá? A gravidade ele deu, então o que ele quer que vocês façam? Que vocês achem para a pressão, qual seria essa pressão que está conduzindo a altura de 4 metros? Para a água, que seria 1.000 vezes 9,81 vezes 4. Para a letra B, ele quer que você faça o quê? A pressão é, trabalhando com a gasolina, que é de 810 vezes 9,81 vezes 4. O que vocês vão ter? A pressão de quanto? A pressão de quanto aqui? Então, vamos lá para a calculadora. Então, eu vou ter, multiplica tudo. Nesse de cima, pessoal, eu vou ter 39.240 Pascal. E o de baixo eu vou ter, multiplicando tudo, eu vou ter 31.784,40 Pascal. Prontinho. Mais um exercício resolvido e sem dor de cabeça. Simples, fácil e tranquilo, não é? E agora, pessoal, nós temos o nosso tubo em U. Essa vantagem é que eu posso usar tanto para medir pressão em líquidos quanto em gasoso. Outro ponto que é legal, pessoal, eles podem medir tanto pressões relativas ou manométricas. O que seria aquelas relativas? Lembra, pessoal? Vou escrever bem aqui, ó. Eu posso usar isso aqui tanto para fluidos líquidos quanto gasosos. Outro ponto, pessoal, eu consigo trabalhar com pressões, né, relativas, que seriam aquelas nossas, são as nossas negativas, lembram? E eu consigo trabalhar com as pressões manométricas, que são aquelas nossas positivas. Diferente do pressiômetro, que só serve para medir pressões positivas. Então, só serve para medir pressões manométricas, tá? E aí, pessoal, eles acabam utilizando dois fluidos, tá? Outro ponto que vocês vão ver, eles acabam se comunicando, não diferente do piezométrico, que mesmo que vocês tinham A e B, eu trocava os fluidos dos tubos, eu não misturava eles. Aqui eu vou ter dois fluidos e duas alturas conversando entre si, tá? Eu vou ter aquele ponto 1 que vocês querem saber a pressão, aonde eu tenho o fluido em azul e tenho o fluido em cinza. Esse fluido cinza, normalmente nós chamamos ele de líquido manométrico, tá? Esse ponto aqui, esse líquido cinza, nós chamamos ele de líquido manométrico. E normalmente ele é o nosso mercúrio, então ele tem a massa específica de 13,6 gramas por centímetros cúbico, ou 13.600 quilogramas por metro cúbico. Entre esses pontos que vocês estão vendo, entre o ponto 1 e o ponto 2, esses fluidos, eles não podem se misturar, tá? Fluido. Então, esses fluidos vão ter densidades diferentes, tá? Eles não podem ser miscíveis, né? Esses tantos, eles não podem se misturar. Vocês conseguem utilizar esses líquidos, né? Dentro deles, por exemplo, um líquido manométrico com uma grande massa específica que não teria problema. Eu acho que seria isso, né? Vamos dizer assim, o que eu preciso que vocês calculem? Eu preciso que vocês achem essa pressão que está aqui dentro. Eu posso chamar isso aqui de A, esse ponto A, eu preciso que vocês achem a pressão A, sabendo que existe a altura 1 e a altura 2. Eu acho que se eu lembrar alguma coisa... aqui, ó. Tá vendo que esse tubo aqui está aberto? Esse ponto que está passando, que sai desse ponto A até subir aqui em cima, ele está existindo uma grande pressão, tá vendo? Está movimentando e descendo sobre ele. Essa pressão que movimenta, ele vai fazer com que esse mercúrio, ele se desloque, vamos dizer assim, esse mercúrio, ele estaria em nível, tá?
conforme essa pressão no ponto A movimenta, ele desloca o fluido de mercúrio, que faz ele ficar mais alto. O que acontece? Bem aqui, pessoal, ele é aberto, tá? Então eu tenho o meu ponto minha pressão atmosférica atuando ali. E nós temos então a pressão que vocês têm no ponto A. E o que acontece? Essas pressões que existem, então, eu vou chamar agora esse que está aqui dentro de pressão 1 e vou chamar o que está dentro do mercúrio de pressão 2. E por quê? Eu tenho aqui, vou reescrever aqui para ficar clarinho aqui, ó, pressão no ponto 2, porque eu tenho o quê? O peso específico em 2 e a altura em 2. Eu tenho aqui um peso específico em 1 e a altura em 1, que isso vai me fornecer o quê? A pressão que vocês precisam dentro desse ponto A, tá? As unidades que vocês encontram em sistema internacional é Pascal, sistema técnico KGF força por metro ao quadrado. Mas é só lembrando que KGF sem gravidade. Lembra, né, daquelas transformações. Para que vocês calculem, então, aquela pressão que existe naquele ponto. Vamos chamar isso aqui, a gente chamou de ponto A, né? Ponto A e ponto A. Tá. O que vocês têm trabalhando ali? Naquele ponto A, vocês precisam fazer o quê? Calcular aquela pressão que existe, utilizando a expressão de Ledisterio, que é a nossa pressão hidroestática, que é a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Como eu disse para vocês que o tubinho existe com dois fluidos, que existe com duas alturas, olha aqui, dois fluidos, duas alturas. E aí vocês têm o quê? Ela então vai ter que ser calculada no ponto A, essa pressão no ponto A deve ser calculada então com essas duas equações, uma trabalhando com a outra. O que eu tenho? Eu tenho que a massa específica vezes a gravidade vezes a altura seria então do líquido que vocês estão falando, que é o líquido manométrico. E o 1, pessoal, foi aquele que movimentou, que subiu o tubo, desceu e movimentou o mercúrio aqui. Então, esse seria no ponto 1. E aí, o que vocês têm? Como são duas pressões, que é a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2, essa é a expressão que vocês vão colocar aqui de baixo. Eu acho que até agora nós estamos indo bem, né? Vamos ver se aparece, se eu consigo depois lembrar de mais alguma coisa que ajude vocês a entenderem. Se eu esquecer, eu bem provavelmente que eu vou trazer isso para o enunciado, pelo exercício. Eu tenho alguns aqui para gente, vai ficar mais fácil.